Bom, nós vamos então agora meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Está tendo um pouquinho de microfonia aqui para mim. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Então, para os irmãos que já estão acompanhando, nós estamos numa série de pregações em Apocalipse, estudando as 7 cartas para as 7 igrejas de Apocalipse. Hoje nós chegamos na 5ª carta, a igreja de Sardes. Eu confesso aos irmãos que foi muito difícil decidir se eu continuaria pregando essa série ou se eu deveria escolher um texto que talvez fosse mais intencional para o momento que nós estamos vivendo. Mas eu creio que quando Deus me fez escolher pregar esse texto, Ele já sabia de tudo isso que estava acontecendo, Ele já sabia desse culto que hoje iria acontecer, Ele já sabia que seria nesse formato. Então eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações por meio desse texto bíblico. Então abra aí Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Eu vou fazer a leitura na versão NVI. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, tem os slides. Para você que está no YouTube, você pode acompanhar ali. Eu sei que está pequenininho, mas é o que deu para fazer, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, pois jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, feche os olhos. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de cultuar ao Senhor, assim, dos nossos lares, em diversos locais, e isso é privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado pela tecnologia, obrigado pela oportunidade que temos de fazer isso, ó Pai, enquanto muitos não podem. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor me use nessa hora como teu instrumento, na exposição, na proclamação da palavra do Senhor, ó Deus. Que a palavra do Senhor venha de encontro com os nossos corações, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra, que isso possa nos confortar, nos encorajar, também nos confrontar, ó Pai, porque nós cremos num Deus que fala e fala direto conosco. Pai, em nome de Jesus, me usa como teu instrumento, é a oração que fazemos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos meditando nas 7 igrejas, ou nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós já vimos algumas igrejas, cada uma dessas igrejas, Jesus tem uma abordagem diferente, porque algumas igrejas ele só elogia, outras ele só critica, outras ele elogia e critica. E a verdade é que Jesus está fazendo um relatório para essas igrejas. O contexto é muito simples, o contexto é um contexto de perseguição. As pessoas estavam vivendo ali na Ásia Menor, onde atualmente seria a Turquia, e o imperador havia dado uma regra de que tinha que adorar a ele. Então cada cidade tinha uma estátua do imperador. Quem não adorasse ao imperador seria perseguido pelo Império Romano, podendo ser impedido de comprar e de vender, podendo ter os seus bens confiscados, podendo ser preso e podendo ser até mesmo morto. Esse era o cenário em que essa igreja de Sardes e todas as outras estavam inseridas. Mas essa igreja tem uma peculiaridade, ela tem uma situação diferente.
Porque se nas cartas anteriores Jesus fazia uma crítica e fazia um elogio, parece que nessa igreja ele trata com dois grupos distintos. Um grupo de maioria e um grupo de minoria. E a primeira coisa que Jesus fala a essa igreja aí no capítulo 1 é com esse grupo maior, com a maioria da igreja. Primeiro ele se apresenta, ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreves. Nós já vimos que essa expressão ao anjo da igreja é uma expressão que é dada para o líder daquela igreja. Então seria como se disséssemos hoje ao pastor da igreja, ou ao bispo da igreja, ou aquele a quem lidera e conduz essa igreja. Eu estou enviando essa carta para que você repasse aos outros. E ele está dizendo assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa é uma forma de apresentar a onipresença de Deus. Então ele está dizendo assim: olha, quem está falando com vocês é o próprio Deus. É aquele que conhece tudo, é o Criador do universo, é aquele que tem tudo em suas mãos. É esse quem está falando com vocês. Jesus está se apresentando por meio do seu atributo. E logo em seguida parece que Jesus já meio que mete o pé na porta, porque a ideia dele é já falar o que está acontecendo e qual é o grande problema ali. Ele diz: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que motiva o coração de vocês, eu sei o que está no mais profundo do ser de vocês. E a leitura que eu faço, Jesus falando a essa igreja, é a seguinte: vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Meu irmão, isso é muito sério. O que Jesus está falando para essa igreja é o seguinte: olha, parece que teve um período da história em que essa igreja foi muito atuante naquilo que ela está fazendo, foi muito importante naquilo que ela está fazendo, mas essa igreja parou de fazer. Essa igreja começou a ficar ensimesmada, ela começou a ficar presa em si mesma. Talvez ela tenha se colocado numa situação em que os ritos são mais importantes, em que a cor da parede da igreja é mais importante, em que a forma que se faz o culto é mais importante. E aqui eu quero abrir uma aspas para o momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos, aqueles que discutiam essas formas, esses jeitos, essa maneira, agora foi tudo por água abaixo, porque nós não podemos nos reunir. Há uma pandemia pelo mundo, há uma crise pelo mundo, e as pessoas estão em suas casas, como nós aqui agora. Nós temos um grupo muito pequeno aqui, reunido apenas para fazer possível esse culto. Mas a verdade é que agora não importa se a igreja é branca, se ela é preta, se ela é assim, se ela é assado, se tem uma pessoa, se tem duas, se tem 10. Não importa se o formato, porque nós não temos formato nenhum. Você está aí da sua casa e nós estamos aqui, um grupo pequeno apenas para fazer isso possível. Mas essa igreja aqui, ela está apegada a uma religiosidade, ela está apegada à sua história. E aqui tem uma coisa interessante. Essa igreja, por causa de talvez as suas grandes obras realizadas no passado, eles sempre viviam como se ainda estivesse no passado. Você conhece gente assim? Ah, porque na década de 80 era bom demais. Nossa, porque no início de 90 era bom demais. Meu irmão, bom, na década de 80 não tinha hospital. Na década de 80 não tinha recursos assim. Se acontece uma pandemia dessa na década de 80, não tem culto, não tem forma de cultuar. Pelo menos não de maneira que abranja tantas pessoas como estamos fazendo agora. Muitas pessoas estão vivendo no passado, ou vivendo de uma glória do passado, e pararam no tempo, deixaram de olhar para frente, deixaram de enxergar o futuro. E quando cristãos fazem isso, eles morrem. É isso que Jesus Cristo disse: vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. E aí tem um pregador da República Dominicana que eu gosto muito, chamado Miguel Nunes, e ele faz a pergunta, analisando esse texto, dizendo o seguinte: como é que uma igreja morre? Como é possível uma igreja morrer?
E ele levanta pelo menos 3 razões. A primeira delas é quando a palavra de Deus deixa de ser pregada. Porque quando nós nos importamos com a forma, quando nós nos importamos com o método, então essas coisas passam a ser mais importantes do que a própria palavra. A palavra de Deus não é mais referência. É por isso, por exemplo, que nós temos muitos pregadores famosos pelo Brasil e pelo mundo que estão simplesmente pregando uma autoajuda. Não é explicação do Evangelho, não é explicação do texto bíblico, não é exposição bíblica. E o que acontece é que essas pessoas estão morrendo. Preste bem atenção numa coisa: como você está encarando o dia de amanhã? O ministro da Saúde já disse que nos próximos 90 dias, no mínimo, nós vamos precisar ficar assim, em casa. Muitos não vão poder trabalhar, muitos não vão poder levantar recursos. Nós vamos precisar ser solidários uns com os outros, nós vamos precisar amar uns aos outros, nós vamos precisar pensar na vida do outro. E se eu vivo para mim mesmo, ou ouço uma pregação que é voltada apenas para o meu coração, eu não estou ouvindo a palavra de Deus, eu não estou ouvindo Jesus falando que você tem que se compadecer do outro, eu não estou ouvindo Jesus falando que o sinal do amor para com Ele é amar o próximo. Ou seja, não é a palavra de Deus que tem enchido o meu coração, mas é só bobagens das quais eu quero ouvir. Não. Uma igreja morre quando ela deixa de pregar a palavra. Segundo lugar, Miguel Nunes diz: uma igreja morre quando a igreja deixa de cumprir o seu papel de ser sal e luz. Preste bem atenção: a ideia de se adaptar com a realidade do mundo, com a moral do mundo, com as ideias do mundo, às vezes é tão atrativa para nós, que nós não conseguimos mais diferenciar quem é quem. Afinal de contas, todos são iguais, agem iguais, falam iguais, se vestem iguais, têm as mesmas mentiras, os mesmos pecados, as mesmas falhas. E o cristão que deveria ser sal e luz, preste bem atenção, aplicando mais uma vez a realidade que nós estamos. Qual é a postura do cristão nesse momento? Qual deveria ser a postura do cristão nesse momento? É uma postura de serenidade. Meu irmão, Jesus já falou em Mateus 24, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, 1 Pedro fala disso, vários textos bíblicos, Isaías, Daniel, estão dizendo: olha, o fim está próximo, arrependa-se do seu pecado. Pastor, então você está dizendo que Jesus está voltando? Não, necessariamente. Eu estou dizendo que a realidade da volta dele é real. É perceptível, e agora eu acho que é mais do que nunca. E como que os cristãos devem agir então dessa forma, diante dessa realidade? Com serenidade, em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Jesus já tinha dito que os dias seriam maus, sabendo que nossa esperança não é na realidade da qual os nossos olhos enxergam, mas a nossa esperança está para além dessa realidade. Em terceiro lugar, Miguel Nunes diz que uma igreja morre quando ela vive da glória do passado. Quando você está preso no passado, você não consegue viver o presente, muito menos olhar para o futuro. Então tudo é ruim, nada presta, nada dá certo, nada funciona. E assim você se torna uma pessoa amarga, doente, morta. É isso que aconteceu com a igreja de Sardes. Ela morreu, ela deixou de ter a palavra como centro, ela deixou de cumprir o seu papel na qual ela deveria cumprir, e ela apenas está vivendo de uma glória que já passou há muito tempo. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que essa igreja é uma igreja que precisa de atenção, é uma igreja que precisa estar atenta à realidade daquilo que está acontecendo. Aqui, o texto fala de 5 verbos no imperativo, ou 5 ações que a pessoa precisa tomar, que essa igreja precisa tomar para sair daquele estado de morto para entrar no estado de vivo. E esses alertas servem para nós hoje. Talvez você está com medo da morte, da doença, da praga, mas às vezes o seu coração já está morto há muito tempo.
Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: esteja atento, verso 2. Esteja atento, seja alerta, desperta, acorda, sai desse estado de letargia, se desperta para a realidade, começa a olhar para o seu coração, começa a enxergar o seu coração e começa a observar como você está distante de Deus, como a realidade de Deus passou a ser uma história antiga na sua vida. Segundo lugar, ele diz: fortaleça. A ideia é aqui, olha só, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Olha que interessante, parece que naquela igreja existiam pessoas que estavam achando que elas estavam fazendo tudo o que elas tinham que fazer, que elas estavam fazendo tudo da forma que elas tinham que fazer. Mas quando Jesus analisa essas obras, ele fala assim: eu não gostei, eu não achei isso tudo. Vocês estão achando que vocês estão bem demais, eu já não achei isso tudo. Na verdade, aquilo que vocês estão julgando como perfeito, como bom demais, aos meus olhos é muito ruim. Por quê? Porque os pilares foram deixados de lado e agora a estrutura está frágil. Então Jesus diz: fortaleça aquilo que você deixou de lado. Sabe, nós estamos em casa e eu acho que não existe momento melhor para orarmos, para lermos a Bíblia, para nos relacionarmos com Deus do que agora. Não tem momento melhor para isso. Porque se a desculpa era a falta de tempo, se a desculpa era que a minha vida é muito corrida, bom, pronto. Deus falou assim: vou parar essa parada toda aqui, eu vou dar uma parada no mundo e vamos ver como é que essas pessoas vão reagir. Vamos se despertar, acordar, perceber a realidade. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você muito, muito clara: o mundo está acabando. Eu não sei se acaba exatamente agora, eu acho que não, mas ele vai acabar. E você tem dado importância às coisas da sua vida, das quais te levam apenas para a realidade desse mundo. Ou seja, não te fazem sonhar com nada além desse mundo, não te fazem perceber nada além desse mundo. Perceba, o investimento do seu coração está no lugar errado. Desperta, fortaleça aquilo que você eventualmente deixou de lado. Paulo faz mais uma advertência, ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Eles estavam lembrando da fama deles, mas eles tinham esquecido da realidade do Evangelho. E aqui eu quero falar para duas pessoas, é claro, porque tem pessoas aqui que são cristãs, que estão ouvindo essa mensagem, mas tem pessoas que também não são, que também estão ouvindo essa mensagem. E agora você ficou: lembre-se do que eu ouvi, mas eu nunca ouvi sobre o Evangelho. Então deixa eu deixar claro para você o que é o Evangelho. O Evangelho é o fato da existência de um único Deus, Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas pelo poder de suas mãos. Ao criar todas as coisas, Ele criou o homem, e ao homem Ele deu a representatividade da criação. Então Ele criou Adão e Eva, colocou lá no Éden e disse: olha, existe algo que vocês não podem fazer, vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Pois bem, o que o homem fez? Comeu. Ele escolheu desobedecer a Deus pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. E o que aconteceu? A morte entrou no mundo, a realidade da morte entrou no mundo. E o que isso significa? Significa pelo menos 3 tipos de morte. A primeira é a morte espiritual, é o fato de que nós fomos afastados de Deus, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é bom, e nós somos impuros, nós somos injustos, nós escolhemos o caminho do mal. Então Deus afastou Adão e Eva, e é isso que a gente vê no relato bíblico. Eles foram expulsos do Éden. Por causa disso também o homem ficou agora vulnerável à morte física, a doenças, a situações como essa que nós estamos vivendo, a realidade do envelhecimento e por aí vai. Mas a terceira morte é a pior de todas, é a morte eterna.
É o fato de que eu e você um dia vamos morrer fisicamente. E ao acontecer isso, se não estivermos em Cristo, se estivermos andando conforme o orgulho do nosso coração, conforme o desejo do nosso coração, nós vamos ser enviados para o inferno. A boa nova do Evangelho é o fato de que, vendo Deus que o homem não tinha condições de resolver, de fazer, porque o pecado agora entrou no mundo, distorceu tudo. Deus envia o teu Filho amado. Não foi uma consequência direta, já era plano de Deus enviar o Filho amado. Mas Ele envia o Filho amado para revelar a glória do Pai, para morrer na cruz do Calvário, para pagar os seus pecados e os meus pecados. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, essa é a boa nova do Evangelho. É o fato de que agora, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imerecedores, faça uma análise no seu coração. Pense num Deus santo, justo e bom, num Deus absolutamente perfeito. Pense se você tem condições de chegar a esse Deus e reivindicar qualquer coisa para Ele. Não, não tem. Mas por causa do Evangelho de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, foi dado você o direito de assentar no trono junto com o Pai. Foi dado você uma herança eterna, de salvação eterna, de vida eterna, por causa do que Jesus fez. E o quarto elemento do Evangelho é o fato de que nós aguardamos a glorificação, a redenção final, o fato de que um dia Jesus voltará. Meu irmão, Ele vai voltar, Ele vai vir e Ele vai resgatar todos aqueles que se arrependeram, que obedeceram e que seguiram o caminho do Evangelho. Esses que estão atentos, esses que estão olhando sempre para o seu coração, fortalecendo a sua vida com disciplinas espirituais saudáveis, lembrando dessa mensagem do Evangelho. Esses, Deus um dia virá, Jesus Cristo um dia virá e resgatará o ruim terrível. Então Jesus está dizendo, lembre-se dessa mensagem que foi ensinada a vocês. Vocês receberam, vocês ouviram, e agora você que não conhecia também ouviu e recebeu. Obedeça então, porque a mensagem do Evangelho não é só um quadro para a gente colocar numa parede e ficar lembrando, olha, essa é a mensagem do Evangelho. Não, a mensagem do Evangelho é algo que deve encarnar em nossos corações, de forma que muda a maneira que vemos o mundo e muda também a forma que nós agimos. Essa é a mensagem do Evangelho. Obedecer significa agora trilhar um caminho conforme o Evangelho. E para eu fazer isso, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso reconhecer que eu não sou perfeito. E eu acho que não existe momento melhor para você fazer isso do que agora, meu irmão. Porque agora não importa quantos cursos de faculdade, de doutorado, de pós-doutorado você tenha, você tem que ficar em casa. Agora não importa quanto você é rico, poderoso e tem influência social, você tem que ficar em casa. Agora não importa o quanto você é forte e o quanto você tem uma aparência bela, você tem que ficar em casa. Percebe? A fragilidade é a mesma para todo mundo. Nunca o Evangelho fez tanto sentido quanto hoje. Arrependa-se do seu pecado, corra para os braços do Pai, porque Ele sim tem verdadeira esperança, nele sim há verdadeira alegria, nele sim eu posso ter paz, mesmo em dias como esses e dias piores que virão. Eu posso ter paz, porque o que me aguarda é a esperança da vida eterna. O que motiva o meu coração é o fato de que um dia eu vou me encontrar com meu Jesus Salvador. É isso que motiva as minhas ações e as minhas atitudes. Então esteja atento, fortaleça, lembre-se, obedeça e arrependa-se. 5 atitudes para você tomar. Pastor, eu não quero tomar nenhuma dessas atitudes, eu acho que você é louco, eu acho que você está doido. Então deixa eu ler o verso 3 para você, preste bem atenção. Mas, se você não estiver atento... Virei como um ladrão.
e você não saberá que hora virei contra você. É claro que o texto não está falando que Jesus vai invadir a sua casa, não é isso. A ideia é que ele vai vir como ladrão porque vai ser de forma inesperada. Um ladrão não manda um WhatsApp para você antes e fala assim: estou pensando em assaltar a sua casa, por favor, me diga se é o melhor momento. Não, ele não faz isso. Um ladrão simplesmente chega no momento que você menos espera. A ideia é essa. Ô meu irmão, quem de nós já pensou um dia viver o que nós estamos vivendo? Cidades estão sendo fechadas, a polícia está sendo colocada, ninguém entra, ninguém sai. Comércios todos fechados. A gente via aqueles filmes de apocalipse zumbi e ria e divertia daquilo, porque a gente achava que essa era uma realidade inatingível. E de repente a gente está pensando agora: eita, isso não está tão longe assim de mim. Nós somos frágeis. E se nós não estivermos atentos, não fortalecermos aquilo que deixamos de lado, não nos lembrarmos do Evangelho, não obedecemos o Evangelho e não nos arrependermmos de nosso pecado, ele vai vir como um ladrão. E um ladrão não vem para fazer coisa boa, ele vem para fazer coisa ruim. Pastor, então Jesus vai vir para fazer coisa ruim? Sim, ele vai vir e vai aplicar o seu juízo de ira sobre todos aqueles que não quiseram curvar-se ao Evangelho dele. Ele vai derramar a sua ira, e a esses haverá condenação eterna. Não brinque, não brinque. Mas nessa igreja tinha um grupo, lembra? Eu falei no início que tinha um grupo maior e tinha um grupo menor. Essa igreja tinha um grupo menor. E Jesus aqui seleciona 3 versículos para falar desse grupo. Ele diz assim: olha, apesar de vocês estarem assim tão bagunçados, tão desregrados, tão desatentos, tão relaxados, sendo tão negligentes, e esse grupo eu tenho para mim. Ele diz assim: no entanto, verso 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, ou seja, eles foram sal e luz. Eles não se misturaram na realidade do mundo de forma que era possível confundir, não. Eles faziam o papel, enquanto todo mundo agia por ganância, eles agiam por amor. Enquanto todo mundo pensava no próprio umbigo, eles pensavam no próximo. Enquanto todo mundo fazia as suas atividades diárias de qualquer jeito, não, eles faziam da melhor forma possível. Eles eram sal e luz, eles eram pessoas comprometidas com o Evangelho, que viviam o Evangelho, que obedeciam o Evangelho, que se arrependiam dos seus pecados. Eles não se combinaram. E por causa disso, Jesus diz: eles andarão comigo. Perceba, é no futuro, eles vão andar comigo. A ideia não é que ele não ande, ele já anda, mas a ideia é de que ele vai andar no futuro eterno, não vai parar de andar, nós vamos ter comunhão o tempo inteiro, eles andarão comigo, vestidos de branco. Vai ser dada uma veste branca a esses que continuaram com Cristo, que não se contaminaram antes. É uma veste de pureza. Veja bem, meu irmão, não é porque Jesus olhou para esse grupo e falou assim: esse grupo é melhor do que o outro, esse grupo é mais santo do que o outro, esse grupo então eu vou pegar para mim. Não, 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 não. Esse grupo tinha uma disposição e uma motivação de viver o Evangelho, e por causa disso, no futuro, na eternidade, na glória eterna, eles andarão com Deus, e a eles será dado um vestido, umas vestes brancas. Vestes brancas serão declarados santos e justos, é isso que significa. O vencedor será igualmente vestido de branco. Sim. Eu fico pensando, se tivéssemos a oportunidade de hoje e agora ter um encontro com um ser angelical da parte de Deus, e pudéssemos perguntar para ele: seu anjo, eu queria saber se eu mereço ir para o céu. Qual você acha que seria a resposta?
Qual você acha que seria a resposta? Eu não tenho dúvida. A resposta não seria diferente de que é claro que não. É claro que não. Vocês não têm condições. Mas aqueles que se curvaram, que viveram para a glória do Evangelho, que procuraram entender o Evangelho, a eles será dada vestes brancas, eles serão declarados puros, santos e justos. Por quê? Porque eles receberão o mérito de Cristo. Jamais apagarei do seu nome o livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Meu irmão, é isso aqui que deve motivar a ação dos nossos corações, é isso aqui que deve mexer com a gente. Nós não precisamos ter medo, pavor, desespero, não, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida pelo próprio Pai. E Jesus Cristo será testemunha disso e jamais apagará o nosso nome. Sabe, uma das formas na Grécia Antiga de se penalizar um infrator era justamente apagando seus registros civis. Era uma forma cultural de se dizer: você não merecia ter nascido. Mas Jesus está dizendo: não, eu não vou agir assim. Aqueles que andam junto comigo, aqueles que receberam a veste brancas de mim, esses terão o nome jamais. Os seus nomes não podem ser apagados. A gente morre aqui hoje, nosso nome também é apagado. Ele é retirado do registro civil, é dada uma certidão de óbito, porque agora essa pessoa está morta. Ela não tem condição mais de fazer, de realizar, de ser alguém, porque ela morreu. Mas quando estamos em Cristo Jesus, ainda que morramos, nós viveremos. Ainda que o nosso nome possa ser apagado aqui nessa terra, lá nos céus ele jamais será apagado. Lá nos céus ele estará lá e Jesus Cristo dará testemunha. Eu fico imaginando, como eu quero ver essa cena, Deus diante do trono dele, eu sendo julgado, e de repente o nome é escrito no livro da vida. Aliás, o nome está lá no livro da vida, e Jesus dizendo: esse eu conheço. Meu irmão, não é por causa de quem eu sou, eu não mereço e não merecerei jamais ter o meu nome escrito no livro da vida. Aliás, o meu nome mereceria, ainda que escrito, ser apagado várias e várias vezes, mas por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa da obra redentiva e eterna de Jesus, Ele dará testemunha junto ao Pai: eu o conheço. Pode entrar. Quando eu penso no amanhã, eu tenho paz. Eu tenho paz não por causa de mim, mas por causa do que Jesus fez. Por causa de quem Ele é. Esse texto termina dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não seja negligente, meu irmão. O mundo está acabando. Não pense que isso é por acaso. Alguém comeu um morcego, alguém não sei o quê, e o povo viajou e tal. Não. Talvez esse seja o último ou um dos últimos avisos de Deus, para que você se arrependa do seu pecado, para que você possa se lembrar da mensagem do Evangelho, fortalecer aquilo que você tem deixado de lado e obedecer, viver no Evangelho. E isso significa arrepender-se de seus pecados. O que fazer então? Em primeiro lugar, avalie o seu coração. Olhe para o seu coração intimamente. É uma avaliação sua, ela é só sua. Olhe para o seu coração e comece a pensar: como eu tenho vivido com Deus? Qual é a realidade do amanhã para mim? Qual é a realidade? O caos social?
ficar culpando a Deus, por que Deus permitiu isso? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A pergunta não é porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. A pergunta é porque Deus não destruiu tudo ainda. Essa é que é a pergunta certa. Deus deve ou deveria já ter nos fulminado por causa do nosso pecado. Deus deveria já ter acabado conosco por causa de quem somos. Imerecedores, malditos. Pessoas que fazem o mal e desejam o mal. Mas Deus ainda não acabou, conforme Paulo diz em Romanos, por causa da sua longanimidade, por causa da sua muita paciência, dando tempo a você de se arrepender dos seus pecados, dando tempo a você de fazer essa palavra da qual nós acabamos de ler e meditar ter uma realidade para a sua vida. Segundo lugar, saia da sua mediocridade espiritual. Isso mesmo, você está sendo medíocre espiritualmente, fingindo que ora, fingindo que tem momento devocional, fingindo que vê um videozinho no YouTube, fingindo que tem vida com Deus. É possível que Jesus possa estar olhando para você e dizendo: eu conheço as suas obras. Você pode ter fama de que está vivo, você pode fazer publicações no Instagram, você pode fazer publicações no Facebook, você pode virtualmente ser uma pessoa muito ativa, mas Jesus está olhando para você e dizendo: eu conheço quem você é, eu sei quem você é, eu sei da sua mediocridade espiritual. Então, meu irmão, saia dessa mediocridade. Em terceiro lugar, lembre-se do Evangelho. Todos os dias. Se amanhã um dia for pior do que o de hoje, lembre-se do Evangelho. Mas o mundo está assim. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se da realidade do Evangelho. Lembre-se da vida que existe no Evangelho. Obedeça ao Evangelho. Minha vontade é sair correndo, desesperado. Não! Acalme o seu coração, enxergue a vida a partir do Evangelho, obedeça ao Evangelho, tenha seus passos, suas decisões, sua forma de pensar a partir do Evangelho. Arrependa-se das suas más obras, há tempo ainda, meu irmão. Olha que coisa boa, tem tempo para mim e para você. Se você está aí assistindo isso aqui, se eu estou aqui fazendo isso aqui agora, tem tempo para nós. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se das suas más obras, volte o seu coração para Deus, correndo, que ainda há tempo. Mas o salmista diz que nem sempre haverá. Haverão dias em que pessoas vão clamar o nome de Deus, não acharão. Em quarto lugar, eu quero trazer 3 passos, ou 3 características daqueles que caminham com Deus com fidelidade. A igreja de Sardes, na sua maioria, era uma igreja que estava longe do Senhor, negligente com o Senhor, mais ligada a ritos, a religiosidade, do que necessariamente a uma vida com Deus. Eles estavam vivendo de uma glória do passado e já tinham deixado de ser relevantes, de ser sal, de ser luz na sociedade que eles estavam inseridos. Mas tinha um pequeno grupo que caminhava em fidelidade a esse Deus. Por causa disso, eles tinham pelo menos 3 características. Primeira, eles tinham paz que excede todo entendimento. Paz. Pastor, eu estou com medo do mundo acabar. Eu estou com medo de perder pessoas queridas. Eu estou com medo de não ter alimento. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Ele te prometeu. Que não é aqui e não é agora, mas é amanhã e eternamente. Olhe para Ele, e ao olhar para Ele, ao ver a realidade da promessa dEle, ao ter certeza disso encarnado em seu coração, você tem paz, porque sabe que ainda que aconteça o pior, eu estou nos braços de Deus.
eu estou garantido, seguro, preservado nos braços do Pai. Segundo lugar, segunda característica, esse grupo tem alegria em meio às dificuldades. Tem uma história interessante de um grupo de puritanos, um grupo cristão, na época da reforma, na Inglaterra, reforma protestante. Esse grupo queria tirar o rei do poder. Isso nunca tinha acontecido na Inglaterra. Mas então um homem chamado Oliver Cromwell montou um exército. O exército do rei era maior, o exército dos puritanos era menor. Mas eles venceram a guerra porque eles não tinham medo da morte. Então eles tinham as estratégias mais loucas, menos esperadas, porque eles não tinham medo de morrer, porque eles sabiam que se isso acontecesse, eles simplesmente encontrariam com o Pai eterno, eles simplesmente estariam diante do Deus Criador de todas as coisas. E sabe, meu irmão, quando eu penso nessa realidade, eu consigo ter alegria, mesmo agora, mesmo hoje, mesmo em dificuldades. E a terceira característica desse grupo é que eles não tinham medo. Eu penso que aquele verso, se Deus é por nós, quem será contra nós, é muito mal interpretado. As pessoas pensam que, por acreditarem estar em Deus, elas sempre vão ser vencedoras. Por exemplo, eu vi um pastor famoso, conhecido, dizendo que ele era uma voz profética e que por causa disso ele declarava que nenhum crente iria pegar coronavírus. Isso não é ausência de temor, isso é irresponsabilidade, isso é falta de conhecimento de Deus, isso é negar a obra de Cristo Jesus na cruz, isso é reduzir a promessa de Deus para nós. Falta de medo é olhar para a morte e não temer. Falta de medo é saber que mesmo em dias difíceis, Deus continua comigo, acolhendo, enxugando as lágrimas, olhando para mim como alguém. Falta de medo é saber que mesmo que o mundo possa virar de cabeça para baixo, eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido, eu sei para onde eu estou indo, com quem eu estou indo. É isso que traz falta de medo para o meu coração. É isso que traz paz para o meu coração. Eu quero ler uma última frase com você. Uma espécie de resumo final. A igreja de Sardes, em sua maioria, vivia com base no passado e estava desatenta com o amanhã. Os que permanecem fiéis caminham em direção ao amanhã de Cristo. Meu irmão, você pode olhar para o futuro e simplesmente ter paz, alegria e não ter medo, se você estiver olhando para Jesus nele, se você estiver pensando em como Jesus está nesse amanhã. Se você for um desatento, se você for alguém que quer negar a realidade, que quer inventar palavras que apenas acariciam o seu coração, viver de um passado glorioso, Jesus virá como um ladrão e você nem vai perceber. Por isso desperta, encara o amanhã, permanecendo fiel a Deus e andando na direção de Cristo, porque sim, nessa direção nós podemos ir sempre. Nós vamos cantar nesse momento, em seguida nós vamos orar, já encerrando esse culto. Eu queria que você fizesse dessa canção um momento de reflexão seu, um momento onde você colocasse o seu coração diante de Deus e pudesse pensar sobre tudo aquilo que nós falamos nessa hora. Vamos orar então. Esses dias
creio em certeza em uma salvação. Eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja inútil, apenas notas e canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. No perdido encontro perdão, o véu rasgou e veio ao chão. As não prevalecerão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve irá voltar. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Falhos, frágeis, pequenos. Se alguém, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo, participando desse culto, que está com o coração recheado de temor, de medo, Pai, em nome de Jesus, traga a percepção da paz que existe no Senhor, a percepção de que o Senhor é Rei, de que nada está acontecendo fora do seu domínio, de que tudo isso é manifestação da graça do Senhor, um chamado estendermos, um chamado especial para caminharmos na Tua direção, um chamado especial para deixarmos de sermos negligentes com o Senhor, ó Pai. Desperta-nos, Deus, desperta-nos para a glória do Senhor. Nos faça perceber de que o que temos amanhã é muito maior, é muito melhor do que qualquer realidade de hoje. Transforma-nos, Pai, para a glória do Senhor. Transforma-nos, Pai, para a glória do Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com temor, com tremor, e pedimos a Ti, vem sobre nós, nos alcança com misericórdia. É a oração que fazemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas